trabalhador da casa de muitos anos, trabalhador da sala 3, e hoje vamos absorver os ensinamentos, né, que ele terá aqui para nós, com certeza será de muito proveito para todos nós. Ari, a palavra é sua, meu irmão. Quero aprender muito hoje aqui. Boa tarde a todos. Hoje o nosso tema da nossa conversa é: somos influenciados? Em primeira vez a gente diz que não. Mas nós somos influenciados. A gente vai ver que nós somos muito influenciados. Talvez até mais do que deveríamos. E talvez, como é que eu posso, na verdade, exercer aquela dádiva que Deus nos deu, que é o livre-arbítrio? Como é que eu posso exercer exatamente o que eu penso, o que eu quero fazer, o que é bom para mim, se no mundo que a gente vive, tão conturbado, tão violento, tão diferente, tão estranho muitas vezes, eu sou influenciado por todas essas coisas. Mas também a gente lembra que essa influência não começa agora, né? Se nós nos lembrarmos, né, a nossa educação, a educação que nós damos às nossas crianças, porque a criança, ela começa a ver o mundo pelos olhos da mãe, pelos olhos dos pais. São os pais que dizem à criança, que mostram à criança o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, o que deve fazer, o que não deve. E essa primeira influência, ou essa primeira educação, o termo melhor dizendo, dos pais para com os filhos, é talvez a mais importante. Por que é talvez a mais importante? Porque é nessa fase da criança em que o espírito ainda não tem o domínio completo do corpo, e nós somos espíritos imortais. Na fase infantil, o espírito ainda não tem o domínio completo do corpo. Só vai ter a partir dos 7 anos, 8 anos. A partir dos 15 vai ter mais ainda. Então, a primeira influência, ou a primeira educação, ou a primeira formação que nós temos é dos nossos pais. E aí me vem também a primeira pergunta: e se não tivermos essa educação dos pais? E se não tivermos? E se essa educação, essa formação, não for aquela que ensine ou que mostre exatamente qual é o melhor caminho? Mais ainda, essa educação muitas vezes nos leva a essa criança, no seu desenvolvimento, a ser igual ao pai, ser igual à mãe. O pai, de certa forma, é aquele pai que pode tudo, que faz tudo, o chamado pai herói, que decide tudo, e a criança... Deixa. Fica melhor. Não sei se é. E aí, o que acontece? A criança se espelha, o menino se espelha nos pais, é evidente. A menina se espelha na mãe. Então, essa é a primeira influência, a primeira formação. A segunda é quando nós vamos à escola, e a escola traz um segundo mundo,
o mundo da escola deveria ser, muitas vezes o é, a ampliação do mundo da casa, do mundo da família, do mundo da educação. Então nós temos a primeira influência dos pais, a segunda influência da escola, para nos prepararmos para o mundo, para recebermos ou não as influências do mundo. Então a nossa capacidade de resistir às influências do mundo está exatamente em todo esse passado, toda essa educação que nós tivemos na criança, na família, prolongado na escola, e quando deparamos na adolescência com o mundo, em que o espírito começa de fato a mostrar as suas qualidades, as suas tendências, as suas aptidões, muitas vezes até de acordo com tudo que foi nos ensinado, mas muitas vezes também entra até em contradição, daí a famosa rebeldia dos jovens, porque muitas vezes o mundo que o jovem encontra não é o mundo que ele teve em casa, não é o mundo que a escola lhe mostrou. E um mundo que o espírito dele deseja ter. Porque o nosso espírito, nós somos espíritos imortais. Todos nós vivemos vidas passadas, aprendemos vidas passadas, trazemos das vidas passadas ensinamentos, experiências, resgates. Então o período da juventude muitas vezes é um período crítico, porque o jovem tem dentro de si todos os seus sonhos acalentados na sua infância, todos os seus sonhos que o seu espírito traz na sua programação reencarnatória, e encontra um mundo de certa forma adverso, extremamente controverso, que não é nada daquilo do que lhe foi dito em casa, que foi dito na escola. Então o jovem é um campo aberto para todas as influências. E a gente lembra na nossa infância, na nossa adolescência, quando a nossa mãe dizia: cuidado com as más companhias. O que eram as más companhias? Aquelas pessoas que nos rodeavam, em que a nossa mãe, com cuidado materno, não queria que nós aprendêssemos as mesmas coisas que aquelas pessoas faziam. Cuidado com as más companhias. Tinha até um dito que dizia assim: dize-me com quem andas, que eu te direi quem és. Hoje a gente atualiza dizendo: dize-me o que pensas, que eu te direi quem és. Por quê? Porque nós somos um campo aberto para todas as influências. Mesmo nós, adultos, formados, todos nós que já passamos por alguns momentos tristes, momentos alegres, já temos uma certa experiência, mesmo nós até hoje, ainda corremos o risco de sermos influenciados. Todos nós até hoje somos influenciados. E nessa época de alta tecnologia, em que a rede social cada dia nos apresenta uma coisa, quantos de nós não se tornam seguidores de pessoas que nem conhecemos? Mas simplesmente nós nos influenciamos pelas suas palavras, pelos seus comportamentos, pelo que ela aparenta que é. Então as pessoas famosas, os artistas que fazem sucesso, têm milhões de seguidores.
muitos desses seguidores são extremamente influenciados a ponto de usarem a mesma roupa, de terem o mesmo comportamento, de usar até as mesmas palavras. Então, muito de nós adultos abdicamos do nosso vocabulário, do nosso pensamento, para utilizar frases, modos, comportamentos de pessoas que mal conhecemos, que apenas vemos e admiramos o grande sucesso, porque aparece na mídia. E quando nós estamos numa situação dessa, nós estamos esquecendo dos nossos anseios, dos nossos sonhos, dos nossos desejos. Então, as influências que nós recebemos, e nós estamos ainda, ou por enquanto, falando das influências dos encarnados, e não só através das mídias, do Facebook, das redes sociais, mas até do nosso convívio, dos amigos no trabalho. Quantas vezes nós nos deparamos, sem perceber, que estamos reproduzindo alguns atos, alguns comportamentos e algumas palavras de pessoas que nos cercam. Muitas vezes sem perceber até. E por que isso acontece? Por que eu me deixo influenciar pelos encarnados, pelas pessoas que estão à minha volta? Porque, na verdade, eu estou deixando de ser eu. Na verdade, eu estou abdicando dos meus gostos, dos meus desejos, para tentar ser igual a alguém que eu acho que é melhor, que é mais bem visto, que tem mais sucesso, que é mais popular, que aparentemente sabe mais do que eu, que é elogiado. Quando isso acontece, nós estamos esquecendo os nossos talentos. Porque nós somos influenciados, sim, por tudo isso que a gente falou, isso no plano terreno. É evidente que nós temos várias gradações dessa influência. Nós temos muitas vezes, somos influenciados pelos bons costumes, pelos bons modos, pelas pessoas boas, mas não abdicamos da nossa personalidade. Mas muitas vezes nós tentamos ser o que o outro é. E quando nós tentamos ser o que o outro é, nós fatalmente vamos incorrer em muitos equívocos e muitos erros. Então, a primeira influência que eu tenho visível, vamos dizer assim, quase palpável, é a influência das pessoas que nos rodeiam. E aí eu volto àquele ditado da minha mãe: cuidado com as más companhias. Porque as más companhias, eu vou exatamente absorver das más companhias, se são más companhias, os maus comportamentos. Então eu corro o risco de absorver de algumas pessoas encarnadas que nos rodeiam, que estão à nossa volta, alguns costumes que não são meus, que não me dizem respeito. E aí eu posso me tornar mais rude, mais impaciente, mais exigente, porque algumas pessoas à minha volta o são, e aparentemente eu entendo que elas estão bem melhor do que eu. Então aquilo pode ser a fórmula de chegar até onde ela está, ou ser tão visível ou tão elogiado quanto ela.
Então, somos influenciados, sim. Esse é o nosso primeiro cuidado. Mas agora a gente já sabe, será que isso que eu estou dizendo, será que isso que eu estou fazendo é meu? Será que a roupa que eu estou usando é a roupa que eu gosto de usar, ou eu estou usando porque todo mundo usa? E eu tenho medo, se não usar, eu posso ser criticado porque não estou usando a roupa que todo mundo usa. Não estou usando o mesmo vocabulário que todo mundo usa, os mesmos costumes. Não estou tendo a mesma vida que muitas pessoas têm, que de repente eu não posso ter. E aí eu faço um esforço demasiado para viver uma vida que não é de fato a vida talvez que eu mais gosto, ou que eu precise que seja boa para mim. E como na mensagem do dia, cada um tem a sua vida, tem que viver a minha vida. Isso no plano encarnado. E no plano espiritual? Isso, coisinha aqui, a gente sempre... Isso. No nosso livro dos Espíritos, na questão 459, Kardec pergunta aos espíritos: os espíritos influem em nossos pensamentos, em nossas ações, em nossos atos? Os espíritos respondem: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Então eu sou mandado pelos espíritos. Então eu sou uma máquina. Tudo que os espíritos querem que eu faça, eu faço. Não é assim, né? Realmente os espíritos nos influenciam. E muito. Mas Deus é tão bom que mesmo com toda essa influência dos espíritos, Ele nos dá uma coisa chamada livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a capacidade que todos nós temos de resistir a isso, ou de aceitar essas influências de acordo com o que eu acho que deva ou não. Então eu posso ser influenciado pelos espíritos? Posso. Os bons espíritos, e muitas vezes eu sou, muitas vezes nós somos, e nós nem percebemos quantas vezes durante o dia, durante todo o nosso tempo, nós tivemos intuições que nos levaram a boas decisões, a bons caminhos. Quantas vezes eu me lembrei da hora exata de alguma coisa que eu tinha que fazer, antes que acontecesse alguma coisa pior? Nós não agradecemos de quantas coisas não nos aconteceram, simplesmente porque os espíritos, os bons espíritos, nos preveniram, nos ajudaram, e muitos deles nos preveniram e nós não atendemos, e aí aconteceu. E aí diz assim: bem que eu queria fazer isso, mas eu não fiz. Bem que eu tive vontade de dizer isso, mas eu não disse. Bem que eu tinha que fazer, mas eu não fiz. Então, a intuição é um saber sem lógica, a intuição não tem lógica. A intuição é uma coisa que nos vem, e de onde vem a intuição? Vem dos espíritos.
E a intuição, ela é sempre boa? Nem sempre. Dos bons espíritos, a intuição é boa, porque eles que nos querem bem. E quem são esses bons espíritos? Nossos familiares que já se foram, nossos amigos que já se foram, e até outros espíritos, o que nós costumamos chamar de anjo da guarda, anjo protetor, mentor, espíritos que nos querem bem, que não podem dizer no nosso ouvido, não faz isso, mas nos intuem para que não façamos, mas nós fazemos. Então nós somos influenciados pelos espíritos? Somos. E muitas vezes essa influência é de tal ordem que eu chego até, e aí acontece muito aqui na nossa casa, algumas pessoas chegam, os irmãos chegam e nos dizem assim: ah, seu Ari, eu não queria fazer, mas eu já fiz tanta coisa, e por que você fez? Não sei, mas me vem alguma coisa que manda eu fazer, eu acho que aquilo não vai dar certo, mas eu faço. Eu acho que aquilo não vai dar certo, mas eu faço. Eu acho que aquilo não vai dar certo, então não faz. E como é que eu chego nesse ponto? Eu acho que aquilo não vai dar certo, mas eu faço. É nesse ponto que entra o livre-arbítrio. É nesse ponto em que a nossa consciência, e todos nós trabalhamos com ela está sempre do nosso lado, a nossa consciência nos dá toca aquele sininho de alerta. E por que eu faço? Mas eu faço porque eu estou tomado um pouco, e na mensagem do dia a gente colocou isso, um pouco pela imitação, um pouco pela inveja, um pouco de querer ser aquilo que eu não posso ser. E é evidente que não vai dar certo. E, como todos nós, temos o que fizemos. Temos o que fizemos. Tudo o que eu tenho hoje, tudo que nós temos hoje, nós trouxemos do passado até aqui. Seja do passado mesmo, pretérito de vidas passadas, seja dessa vida. Então, hoje, eu sou resultado de tudo o que eu já fiz, dos meus 60 e tantos anos que já fiz. Então, não é hoje que eu vou me queixar, não é hoje que eu vou dizer que Deus não foi bom para mim, que eu nunca tive sorte na vida, que ninguém me ajudou, que eu sempre estive sozinho. Não. Se a gente olhar para trás, quantas decisões, quantas influências eu fui seguindo, sem que fosse exatamente aquela que no fundo eu queria. Então, a influência no plano espiritual é bastante grande. Talvez maior do que a influência do plano terreno, porque do plano terreno eu estou vendo a pessoa à minha volta fazer, realizar, ter resultados. No plano espiritual, eu só vejo o meu resultado. E muitas vezes o meu resultado não é aquele resultado que eu esperava que fosse. E aí a minha grande desculpa é que Deus não quis assim. Deus quer sempre o bem da gente. Mas Ele quer o bem a partir do momento que nós escolhermos o bem. Porque a gente diz que o universo conspira a nosso favor, se eu estiver a favor do universo.
Porque se eu estiver contra, não adianta ele conspirar a meu favor. E como é que eu estou a favor do universo? Olha como essa conversa está indo longe. Está indo tão longe que ela está indo até há 2000 anos atrás. Que quando eu pego hoje o Evangelho de Jesus, quando eu pego tudo o que ele passou, todas as situações que ele enfrentou, todos os desafios que ele teve, e de cada desafio, de cada situação, ele dava uma lição, dava uma saída, vamos chamar assim, que mostrava a grandeza de ser humano. Embora até muitos dos que o tentavam, dos que o agrediam, não reagissem como seres humanos, mas ele mostrava que nós, seres humanos, podemos reagir de uma forma diferente. Como ele reagiu, e agora a gente fica lembrando no episódio da mulher adúltera, em que a mulher adúltera é trazida à presença dele por uma multidão, e os fariseus diziam: mestre, esta mulher foi pega em flagrante adultério, e a lei diz que ela tem que ser morta a pedradas. O que o senhor diz sobre isso? Olha só. E Jesus calmamente se abaixa, fica escrevendo na areia e levanta e diz: quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. O que ele quis dizer com isso? E aí aquela multidão começa a pensar, cada um pensando: eu também já fiz alguma coisa parecida, e como eu posso julgar se eu fiz alguma coisa parecida? E todos se retiram um a um. E Jesus pergunta à mulher: mulher, cadê os que te acusam? Todos foram embora. E ele diz: vá e não peque mais. E qual é a grande lição que Jesus deixa? Jesus não perdoa o pecado, ele perdoa o ser humano. E aí um dos apóstolos disse: mestre, o senhor foi contra a lei. A lei diz que ela precisava ser punida, e o senhor a perdoou. Ele diz para os apóstolos: vocês já imaginaram o suplício, a vergonha que essa mulher já passou? Tudo que ela já sofreu? Será que ela merecia ter mais esse castigo? Ou merecia ter mais uma chance? E aí nós voltamos ao nosso tema. Essas influências, será que nós temos que aceitar todas as influências que nós temos na nossa vida? Ou nós temos o direito de ter a nossa opinião, escolher o nosso caminho? Para que depois não diga: eu fiz isso porque ele pediu. Então, as influências, tanto do plano terreno como no plano espiritual, são extremamente fortes. E aí, essa coisa aqui, nós realmente... Hein? Dá o teu. Deixa eu pedir ajuda aos universitários. Isso.
porque nós vivemos em permanente sintonia com as pessoas que nos rodeiam, no plano terreno, famílias, amigos, e eu quero parar aí as influências da família na vida da gente. E se há um instituto, vamos chamar de instituto essencial na vida da gente, é a família. Porque a família é o lugar do reencontro. É na família que eu vou reencontrar todos os espíritos que já conviveram comigo no passado, e esses espíritos nós vamos nos reencontrar para nos reconciliar. Então, o espaço da família é um espaço de reconciliação. Se é um espaço de reconciliação, eu tenho dessa família influências e também influencio a família, ou seja, todos que estão à minha volta. E muitas vezes, ou quase sempre, é na família que eu vou ter o maior suporte de todas as minhas dúvidas, de todas as minhas dores, de todas as minhas aflições. Porque são exatamente aquelas pessoas que um dia já me acolheram. São aquelas pessoas que um dia até se equivocaram comigo, ou eu me equivoquei com elas. Mas elas estão ali. E a influência delas é fundamental. E hoje, anteontem e hoje, a imprensa tem noticiado um caso muito triste, muito terrível, de 2 menores, um em São Paulo e outro no Rio, que dentro de uma escola, cometeram atos desatinos contra uma professora da escola de São Paulo, que causou a morte, e aqui do Rio, ferimentos. E eu estava preparando esse texto e eu fiquei pensando, onde está essa família? Onde está aquela influência que a gente falou lá no início da infância? Onde está aquela escola que reforçou ou não reforçou aquelas influências, aqueles ensinamentos de ser bom, de fazer o bem? Esses 2 jovens, um de 13 e um de 15 anos, que cometeram esses 2 atos, vamos buscar essa família, vamos entender, e aí, como Jesus lá atrás, não vamos perdoar o ato. O ato não pode ser perdoado, mas o autor do ato merece um perdão. Merece pelo menos que se entenda as influências que ele deve ter tido ao longo de seus 13 anos, ao longo de seus 15 anos de vida. Olha como a família é importante. No comportamento, quem sabe, e depois nós vamos saber disso, se esse comportamento que esses 2 jovens tiveram, de alguma forma eles não tiveram influência de comportamentos ou dentro da própria família ou dos amigos que rodeavam. Voltando àquela ideia antiga das más companhias. O que nos faz hoje, espíritas, pensar nas influências. Que influências esses 2 jovens tiveram e que sucumbiram? Influências terrenas, talvez. Influências espirituais, talvez. Mas são sujeitos a uma melhora, a uma reconciliação. Porque também nos desencarnados, quem sabe esses 2 jovens também não tiveram de alguma forma uma
não ajuda dos desencarnados, os espíritos não bons. E como é que isso chega? Como é que nós sofremos essa influência e muitas vezes não resistimos? Como é que se dá essa influência? Pelo nosso pensamento. Uma simples vibração do nosso ser, um pensamento emitido, por mais secreto que pareça, terá pronta repercussão naqueles que estão da mesma frequência vibracional. Pá. Um pensamento, uma fração de pensamento, por mais secreto que seja, e é uma energia que é jogada, e essa energia vai encontrar, ou vai buscar, energias similares. Então, se for pensamento bom, vai encontrar pensamentos bons. Se for pensamento ruim, vai encontrar pensamentos ruins. A influência boa, ela vai se reproduzir, vai se ampliar em influências boas. A influência ruim, ela vai também se multiplicar em influências ruins. E aí eu começo a perceber, eu começo a explicar por que existem grupos do bem e grupos do não bem, grupos do mal. Por que existem pessoas que, se não têm prazer, mas costumeiramente costumam fazer o mal? E por que elas existem? E mais ainda, eu como espírito, o que nós podemos fazer com essas pessoas que produzem o não bom, o mal? Então, esse pensamento, essa influência, e aí eu volto às lições do Mestre, quando ele diz, está no Evangelho de João: se me amais e guardais meus mandamentos, eu pedirei a meu Pai, e Ele mandará um outro Consolador, que vos ensinará tudo o que eu tenho dito e outras coisas. Eu rogarei a meu Pai, e Ele mandará um outro Consolador. Um outro Consolador, exatamente a nossa doutrina. E toda vez que eu pego a nossa doutrina, pego o Evangelho, pego o Livro dos Espíritos, eu me encontro dentro deles. O meu pensamento parece que vai buscar aquelas respostas que muitas vezes eu não tenho, mas que elas não estão ali, mas elas me ajudam a encontrar essas respostas. E quando eu abro o Evangelho, eu abro muitas vezes, estando ou não com algum problema, estando ou não com preocupação, sempre encontro nele alguma coisa que me influencia. Então, nós temos onde buscar as influências do bem. Nós temos onde buscar as boas influências. Nós temos onde buscar os bons espíritos para nos ajudar. Olha como nós nos sentimos. Recebendo influências e passando influências. Significa dizer, para terminar, que nós, que falamos até agora sobre se somos influenciados ou não, nós também somos influenciadores. Cada um de nós aqui é um grande influenciador. E se cada um de nós aqui é um grande influenciador,
nós temos o compromisso de ser um grande influenciador do bem, de expandirmos as nossas influências boas para as pessoas que nos rodeiam, tanto no plano terreno quanto no plano espiritual. Porque nós não influenciamos apenas as pessoas terrenas, os espíritos encarnados igual a nós. Nós influenciamos também os espíritos. E aquela questão de Kardec 459, quando ele diz, muito mais do que vos imaginais, na verdade, muitas vezes são eles que vos dirigem. Nós também, muitas vezes, dirigimos eles. Porque no plano espiritual, existem espíritos bons e espíritos também que não são bons. E esses espíritos, tanto bons como não são, nos ouvem, nos acompanham. Então, cada um de nós é um elemento influenciador, não só da sua família, no seu grupo de trabalho, junto dos seus amigos, mas também em toda a comunidade espiritual. Então, nós somos influenciadores. Significa dizer o nosso compromisso, a nossa responsabilidade com os ensinos de Jesus. E quando olhamos o Evangelho ao longo de todas as parábolas de Jesus, todos os seus exemplos, todas as suas curas, e há um momento que ele diz que vós sois deuses, vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Nós podemos fazer quase tudo o que Jesus fez e muito mais. E quantas vezes nós curamos? Quantas vezes a nossa palavra, o nosso abraço, o nosso aperto de mão, o nosso sentimento junto ao outro, reenergiza o outro se sente melhor, se cura às vezes de uma mágoa que ele traz. Então nós somos influenciadores também. Então a pergunta da palestra, somos influenciados? Resposta, somos influenciados e somos influenciadores. E como tal, e como influenciadores, nós temos o dever, temos o compromisso de ter, de conhecer os ensinamentos do Mestre e levá-los, repassá-los para os nossos amigos, para quem de fato precisa. Por isso, não só por isso, também por isso, fora da caridade não há salvação. Ou seja, todos nós poderemos ser e somos influenciadores do amor, da caridade, do acolhimento. Por isso, todas as casas espíritas, a casa espírita, a casa de Frei Luís, é uma casa influenciadora, porque nós, da casa de Frei Luís, todos nós aqui, estamos nessa seara do bem, e nessa seara de bem nós expandimos as boas influências, nós expandimos a tolerância, a paciência, o bom recebimento, o amor, a caridade. Somos influenciados? Somos. Mas também somos influenciadores. E que o Mestre Jesus nos ajude muito nessa nossa tarefa. Obrigado a todos.